Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você, comigo, conosco neste dia. Imperativos para uma vida piedosa. Quero convidar você a refletir comigo nesse texto em Deuteronômio, capítulo 13, verso 4, que assim diz: Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Esse texto contido em Deuteronômio trata-se de uma recomendação e mais do que uma recomendação, uma ordem da parte de Moisés, quando já havia se passado 40 anos que os israelitas haviam deixado o Egito e tendo peregrinado nos entornos da terra prometida, quando depois que Deus ordena a Moisés a fazer a recontagem do povo, Moisés passa a rememorar o povo da lei dada pelo Senhor no deserto, e aqui especificamente tratava-se de Moisés advertindo ao povo, a nova geração que havia nascido no deserto, porque por conta da desobediência da primeira geração tendo saído do Egito, Deus disse que nenhum dos homens acima de 20 anos entraria na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então, após o nascimento da nova geração, Moisés reúne todo o povo e faz a seguinte advertência: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, terra que mana leite e mel, vocês cuidem de seguir somente o Senhor, temer a Ele, cumprir com seus mandamentos e obedecer-lhe, servir-lhes e apegar-se a eles. E tal conselho veio com uma advertência anterior. Nessa terra em que vocês vão habitar, os povos que ali moram, que ali se encontram, têm cultos, adoram outros deuses que não o Senhor Altíssimo, e cuidem para que vocês não imitem as suas práticas perniciosas, as suas práticas, o seu estilo de vida que destoam totalmente com a vontade do Deus Altíssimo, o Deus que os livrou com mão poderosa do Egito e dá a vocês essa terra para que vocês nela habitem, e nessa terra vocês defendam e vivam pelo meu nome. Assim foi a recomendação do Senhor. E especificamente nesse contexto, Moisés advertiu o povo: se no meio de vocês surgir algum profeta, algum sonhador de sonhos, que façam sinais miraculosos e por meio desses sinais queiram ter de vocês a credibilidade, a ganhar a confiança de vocês, e depois disso vier com o seguinte conselho: olha, vamos cultuar os deuses dessa terra, vamos cultuar outros deuses que não o Senhor. Moisés fala: tomem cuidado, não ouçam tal falso profeta, porque esse é um falso profeta, não é quem fala pelo meu nome, quem viva pelo meu nome. E o conselho de Moisés é: aqui vem esses imperativos. E por que imperativos? Como vocês podem ver no versículo lido, estes 6 verbos destacados em azul
são verbos que se encontram em imperativos e todos eles convergem para mandamentos imperativos para uma vida piedosa. E o primeiro deles, sigam somente o Senhor. E por que seguir o Senhor? Muitas vezes nós nos encontramos perdidos na vida, sem rumo, sem direção. E aqui Moisés está dizendo: o Senhor é a nossa direção. Ele é a luz no fim do túnel. Siga-o. Olhe para ele. Ele é a referência. Tal como Jesus mesmo disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, seguir ao Senhor é ter Ele como a luz, como foco, o referencial para as nossas vidas. Sigam e, como Moisés diz, somente o Senhor, não outro. Além disso, ele também fala: temam a Ele. E o que é ter temor? Temor não é simplesmente ter medo, é mais do que isso. Temer ao Senhor é ter respeito por Ele, ter reverência por Ele, reconhecer que Ele e somente Ele tem total autoridade sobre nossas vidas. Por quê? Porque Ele é o eterno, Ele é o Criador, Ele é o soberano. E a recomendação de Moisés, mais do que isso, o imperativo da parte de Moisés é: temam ao Senhor. E como já disse o sábio Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele, por ser o Altíssimo, o Eterno, ele tem todo o direito de requerer para si mesmo total preeminência, total autoridade, porque ele é devida. Com isso, o terceiro imperativo: cumpram os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, como disse o apóstolo João na sua carta, não são penosos. Os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, envolvem mandamentos de mutualidade. Amem-se uns aos outros, sirvam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Então, cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor e obedecer-lhe já é aqui o quarto imperativo. Envolve confiar que o legado que Deus deixou por meio da sua palavra, as escrituras, a Bíblia, ela é mandamento para as nossas vidas e mandamento que nos dá liberdade em Cristo. Então, cumprir os seus mandamentos e os obedecer significa que nós confiamos no comando do Senhor. Daí o porquê de seguir, de temer, de cumprir e obedecer os seus mandamentos. E com isso, o quinto imperativo: sirvam-no. Seguir ao Senhor, temê-lo, cumprir e obedecer envolve serviço. E que tipo de serviço? O dispor das nossas vidas para, assim como disse Isaías capítulo 6, eis-me aqui, de se dispor como um voluntário, como servo do Senhor para a sua obra, para a gente trabalhar para o Senhor, servir a Ele em tudo aquilo em que Ele nos orienta. E detalhe: o servir ao Senhor, servir por meio da sua igreja, porque como Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós, igreja, e não estamos falando de templo, não, de quatro paredes. Estou falando de igreja do Senhor como o corpo vivo dele, a sua noiva. A igreja é o ajuntamento de pessoas salvas, remidas, lavadas e compradas pelo sangue do Cordeiro. Só é possível servir ao Senhor, servir em verdade, em espírito, por meio da igreja. Porque Jesus, sendo o cabeça, nós, os seus discípulos, somos corpo dessa cabeça que é Cristo. E cada um de nós somos membros deste corpo, e servir ao Senhor envolve dispor
das nossas vidas e dos dons que ele nos deu para a edificação da igreja, edificação dos santos e ir ao alcance daqueles que estão perdidos ainda, que ainda não ouviram do nome de Cristo, que necessitam ouvir do Evangelho, como, como é a centralidade na mensagem de João Batista, o precursor de Jesus Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então, o caminho para seguir o Senhor envolve uma disposição nossa de cumprir com esse quinto imperativo de servi-lo por meio da igreja, usando dos dons que ele nos deu para edificação dos santos e evangelização dos perdidos. E por fim, o sexto imperativo: apeguem-se a ele. Esse apego envolve ter um anelo, ter agarrar-se aos pés do Senhor. Aqui envolve mais do que um serviço, envolve ter o Senhor como o nosso Pai, como o nosso amigo, como sim o Senhor das nossas vidas, mas envolve intimidade, apegar-se ao Senhor. E aí sim, seguir, temer, cumprir, obedecer, servir, mas fazer isso tudo com uma paixão pelo Senhor. Tem que envolver todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, ou seja, toda a inteireza do nosso ser, toda a nossa vida entregue, rendida aos seus pés, mas agarrando-se a ele, tal como aquela mulher que quando Jesus estava na casa de Levi ou de Mateus, um dos seus discípulos ceando com ele, que veio aquela mulher movida de íntima compaixão e se jogou aos pés de Jesus e chorando, derramando suas lágrimas aos pés de Jesus, secando-lhe os pés com seus cabelos, muito amando-o, muito apegada a ele. Isso nos ensina que viver para Deus envolve apegar-se a ele de todo o coração. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, tenha esses imperativos da parte de Deus para que eu e você tenhamos uma vida piedosa com ele. E vida piedosa é a nossa vida entregue para ser totalmente conduzida pelo seu comando, pela sua palavra, pelo seu espírito em nossas vidas. Que Deus abençoe a você neste dia e aproprie-se desses imperativos para a sua vida, que com isso vamos ter uma vida piedosa diante do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e possamos andar nos caminhos do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que essas palavras, Senhor, dirigidas por Moisés primeiramente ao teu povo, seja plenamente aplicada em nossas vidas, que possamos te servir, temer, cumprir e obedecer os seus mandamentos, te servir de todo o coração, apegados a ti, aos seus pés, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, Senhor. Que tenhamos, para a honra e glória do teu nome, uma vida piedosa na tua presença. Essa é a minha oração, que faça em nome de Jesus. Deus abençoe e que você tenha um excelente dia no Senhor. Fique com Deus.